Gente, aqui eu vou tentar fazer uma analogia da reação enzimática com uma situação do cotidiano para ver se a gente consegue entender como é que acontece aqueles gráficos. Quem fez as práticas de cinética enzimática lá no laboratório viu que a gente pode ter outros gráficos além desses que a gente tem visto de substrato por produto ou por velocidade, né? Então entender como que funciona é bem importante, por isso uma tentativa adicional aqui, tá? A gente vai fazer uma analogia na qual está no mercado e o substrato é o carrinho cheio de compra, né, para passar pelas enzimas, que são os caixas, e se tornarem produtos, são as compras pagas. E uma caixa, um caixa que está atendendo uma pessoa, é exatamente o complexo enzima-substrato, né? A enzima ocupada ali por um substrato para liberar o produto, tá bom? Vamos tentar entender aqui. E como é que elas colocam essas compras aqui nesse carrinho cheio, né? Tudo apertado. Elas colocam uma em cima da outra. Ai, ai, por que eu faço essas coisas? Vamos lá. Como eu estou pensando numa situação onde a gente tem pouco substrato, a gente está no início desse gráfico aqui, certo? Deixa eu tentar aumentar aqui o gráfico rapidinho. É um pouco pequeno para vocês, né? Beleza. Enquanto a gente estiver no início desse gráfico, ou seja, nessa situação onde eu tenho pouco substrato, eu tenho bastante enzima livre e pouco substrato. Vamos botar aqui que tem dois substratos. E aqui tem até um substrato aqui, né, interagindo com a enzima, formando um complexo enzima-substrato. Já formou um produtinho aqui. Eu tenho velocidade baixa, porque é pouca gente que está chegando aqui nos caixas, né? Mas eu tenho uma alta disponibilidade de enzimas. Eu estou nessa situação aqui, ó, pouco substrato, né? O substrato está aqui no eixo X. Eu estou com pouco substrato, eu estou falando dessa região aqui, tá? Estou com pouco substrato, pouca velocidade de formação de produto. Mas é uma região do gráfico que, apesar de eu ter pouco substrato e, portanto, pouca velocidade de formação de produto, eu tenho uma grande resposta ao aumento do substrato. Porque o que está me fazendo ter pouca gente saindo com compra aqui? É exatamente qual é a limitação. É exatamente ter pouca gente chegando com compra no caixa, né? Então, se eu adicionar quantidade de substrato, que são os carrinhos, eu vou ter bastante caixa livre, bastante enzima disponível para reagir. Ou para interagir, melhor falando, né? Então, assim, aqui aumentei a quantidade de substrato chegando, disponível, né, o carrinho. As enzimas agora estão um pouco mais ocupadas, mas ainda sobrando bastante enzima livre. Eu cheguei numa região agora, eu continuo nessa região inicial, mas agora eu vim um pouco para a direita no gráfico e fiquei com um pouco mais de velocidade. Ixi, faltou produto aqui. Cadê o produto, gente? Vamos pegar o produto lá. É, a ideia é que a gente está formando mais produto. Tá? Eu aumentei o substrato e consegui aumentar significativamente a formação de produto. Por quê? Porque eu tinha enzimas livres, então eu aumentei o substrato e esses substratos facilmente encontraram enzimas livres e formaram um complexo enzima-substrato, né? E estão, portanto, liberando o produto aqui. Então, eu caminhei, saí, eu estava nessa zona aqui, né? Digamos que eu dobrei aqui meu substrato, ou tripliquei e tripliquei os produtos. Então, estou numa relação ainda proporcional. Eu saí talvez desse ponto aqui inicial para esse ponto aqui, né? Eu estou naquela parte da reação de primeira ordem que a gente chama, tá? Agora vamos caminhar no gráfico. Vamos supor agora, deixa eu jogar esse gráfico aqui um pouco maior, vai dar ruim, falta tudo. Beleza. E aí aqui o produto, como tinha colocado 3 no outro, aqui precisa ser um pouco mais. Então tá, aqui a gente vai estar caminhando no gráfico numa outra parte. Eu aumentei bastante a quantidade de substrato e agora minhas enzimas estão quase todas ocupadas. Ó. Quase todas as minhas enzimas estão na forma complexo enzima-substrato. Os caixas estão ocupados.
É difícil esse substrato que eu estou adicionando à beça encontrar agora uma enzima livre para reagir. E eu estou formando mais produto, porque eu tenho mais substrato, tem mais caixa trabalhando, né? Tem mais complexo enzima substrato sendo formado, então tem mais caixa atendendo gente. Mas, às vezes você chega lá no Guanabara, final do mês, início do mês, lotado, 100 caixas disponíveis, tá tudo cheio, mas tem lá, o caixa 37 está vazio e você nem vê, porque, porra, do 1 ao 36, do 38 ao 100 tá tudo cheio. Então, sim, você pode ter algumas enzimas livres, mas é improvável que o substrato encontre elas, porque eles vão começar a encontrar moléculas de enzima formando um complexo já com outra molécula de substrato. Então aqui eu já aumentei bastante, eu saí desse ponto aqui, né, que eu estava no ponto do slide anterior, no ponto 2, e aumentei bastante meu substrato, vamos dizer que a gente dobrou, mas eu não tive mais uma dobra da minha velocidade. Né, eu tive um aumento um pouco menor. Por quê? Porque agora o meu gargalo, minha limitação, não está sendo a quantidade de substrato. Agora eu tenho bastante substrato aqui no carrinho. Está sendo a probabilidade desse substrato encontrar um caixa livre e poder sair. Até que vai chegar no ponto, caminhando no gráfico aqui, que a gente vai chegar aqui. Então, nesse ponto aqui do gráfico, onde eu adicionei mais substrato, até formei um pouco mais de produto, mas agora todas as minhas enzimas estão ocupadas formando enzimas, complexo enzima substrato. Então não adianta. Se nessa situação aqui eu colocar mais gente chegando com compra, não vou ter uma velocidade maior de formação de produtos, né? Eu até vou formar mais produto. Se eu tenho mais substrato entrando, eu vou ter mais produtos saindo. Só que vou precisar de tempo para isso acontecer, porque as enzimas estão ocupadas. Todos os caixas aqui estão ocupados. Então agora a gente vai precisar esperar uma enzima interagir com esse substrato, liberar o produto para a próxima molécula de substrato vir aqui e reagir com ela, interagir com ela. Então eu estou numa fase que, olha, eu saí daqui para cá, eu aumentei um pouco a velocidade, mesmo tendo aumentado muito o substrato, eu aumentei só um pouco a velocidade. Não é a quantidade de produto formado. A quantidade de produto formado vai ser maior mesmo, mas eu vou ter que dar mais tempo para essa reação ocorrer, para toda essa fila que está aqui andar, né? Então, se eu cheguei nesse ponto aqui, onde esse ponto é o ponto que a gente chama, que eu já atingi a velocidade máxima, né? Estou colocando aqui um pouco para trás, porque o gráfico não está aparecendo a velocidade máxima, né? Ele está projetando lá para frente. Então seria uma quantidade maior de substrato aqui. Mas vamos supor que a velocidade, porque aqui ele já tenha estabilizado, horizontalizado. E aqui seja a velocidade máxima, na verdade. Então nesse ponto aqui eu já atingi a minha velocidade máxima e é o ponto que a gente fala que nossa enzima está saturada. Certo? A partir daqui, até esse ponto aqui, eu ainda adicionava o substrato e tinha um pouquinho de acréscimo na velocidade máxima, né? Inicial. A velocidade com que forma o produto, a velocidade com que saem compras do meu mercado. Agora, eu adicionei mais substrato ainda, não fez diferença. Todas as minhas enzimas estavam ocupadas e minha taxa de formação de produto continua a mesma, 6 sacolinhas de produtos. Então, eu saí, por exemplo, do ponto que eu já tinha atingido a velocidade máxima, vim para cá, adicionei mais substrato e a velocidade foi a mesma, velocidade máxima. Porque agora todos os meus caixas estão ocupados ou todas as minhas enzimas estão formando o complexo enzima-substrato. Vou ter que dar tempo para elas irem se liberando e pegando mais substrato, formando mais produto.